pergunta: o parcelamento fiscal deferido, quando em curso a execução fiscal, permite a liberação de eventuais valores bloqueados via Bacen-Júri? O STJ resolve isso a partir de uma questão temporal, ou seja, a questão se resolve de forma temporal. Se o Bacen-Júri ele é anterior ao parcelamento, o Bacen-Júri, portanto, já existe e o parcelamento acontece depois dele, o parcelamento não libera os valores que estão lá assegurados via Bacen-Júri. O Bacen-Júri se transforma numa espécie de garantia, podendo ser substituído por fiança bancária ou seguro-garantia, mas aqui o Bacen-Júri assegura que esse devedor vai cumprir as parcelas do ajuste que manteve com a administração fiscal quando do deferimento do seu parcelamento. E a lógica é essa, sob pena de, por exemplo, ter constrangido o meu numerário via Bacen-Júri, eu, devedor, vou lá na administração fiscal, peço o parcelamento é deferido, eu não cumpro o parcelamento, mas tenho o meu Bacen-Júri liberado, ou seja, o Bacen-Júri na minha execução fiscal cai por terra, eu volto a ter acesso aos valores e, portanto, com os valores, eu sumo com os valores, não cumpro nem o parcelamento e aquele Bacen-Júri que foi efetivo na execução fiscal deixa de existir. Não há lógica em liberar o Bacen-Júri deferido o parcelamento fiscal quando já há Bacen-Júri na execução fiscal. Agora, se o Bacen-Júri, nesse caso, ele é posterior ao parcelamento, portanto, no momento da constrição judicial sobre o numerário dos valores do devedor, ele já tem parcelamento, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, então esse Bacen-Júri ele não pode vigorar. O parcelamento anterior impede a constrição dos valores via Bacen-Júri em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então o STJ resolve assim a relação existente entre parcelamento fiscal e Bacen-Júri. Preste atenção o que a jurisprudência do STJ disse a respeito. O STJ admite a manutenção do bloqueio de valores via sistema Bacen-Júri realizado em momento anterior à concessão do parcelamento fiscal, uma vez que o parcelamento, a teor do artigo 151, inciso 6 do CTN, não extingue a obrigação, apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, mantendo a relação jurídica processual no estado em que ela se encontra, cuja execução fiscal poderá ser retomada com a execução da garantia em caso de eventual exclusão do contribuinte do programa do parcelamento fiscal. É o que eu disse um pouco aqui em cima. O Bacen-Júri ele se transforma numa espécie de garantia, podendo ser substituído por fiança bancária ou seguro-garantia, mas, nesse caso, o próprio Bacen-Júri garantirá ao Estado e ao Poder Judiciário, Poder Juiz, ou seja, Estado Juiz, de que o parcelamento será cumprido a partir dos esforços do devedor. Porque, como disse, não há lógica em liberar o Bacen-Júri pelo deferimento do parcelamento fiscal. O devedor ele vai sumir com esses valores do Bacen-Júri e não vai cumprir o parcelamento. É exatamente o que a jurisprudência do STJ diz aqui de forma reiterada desde 2020, desde dezembro de 2020. E aí há a fixação da tese. A tese resume basicamente aquilo que eu coloco nessa tabela aqui, ó. Preste atenção. Tese fixada pelo STJ no tema 1012. O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema Bacen-Júri, portanto a premissa de que existe a execução fiscal, existe Bacen-Júri e depois existe um parcelamento, ou existe a execução fiscal, existe parcelamento e depois um Bacen-Júri, mas a premissa de que existe execução fiscal. Em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação. Será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição. Portanto, se o parcelamento ele é anterior ao Bacen-Júri, o parcelamento anterior impede a constrição dos valores via Bacen-Júri em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. É justamente o que diz o item 1 do tema 1012 do STJ. Agora, fica mantido o bloqueio, portanto, fica mantido o Bacen-Júri, se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada nessa hipótese a possibilidade excepcional de substituição de penhora online por fiança bancária ou seguro-garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. Então, inclusive, é previsto na tese fixada no tema 1012 a possibilidade da substituição do Bacen-Júri por fiança bancária ou seguro-garantia. Repito, diante das peculiaridades do caso concreto, será ouvida a Fazenda,
mediante comprovação de forma irrefutável a cargo do executado da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.